Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer um assunto um pouco diferente. Quem conhece meu trabalho com os alunos sabe que eu gosto muito de trabalhar o concreto. E eu estou falando agora, ultimamente, somente com adultos, pais de famílias, professores, responsáveis, cuidadores. Mesmo assim, eu quero que vocês entendam quando eu usar alguns termos durante os vídeos. Por exemplo, ativou a sua memória, tá lá na tomada de decisões racionais. Então, quando eu usar alguns termos, eu quero que você visualize aonde é que essa criança, esse adolescente está ativando, que lugar do seu cérebro ela está ativando. Preparado para esse vídeo de instruções? Bora lá? Bom, gente, como eu falei no início do vídeo, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu venho trazer informações para que algumas expressões que eu já utilizei e que eu venha a utilizar em outros vídeos, elas fiquem de forma concreta para vocês. Para isso, vamos utilizar essas imagens aqui, ó, do cérebro, esta também, para explicar para vocês sobre os esquemas. Antes de explicar sobre os esquemas, o que é isso, eu quero dizer para vocês que tem um psicólogo chamado Jeffrey Young, e ele é conhecido por ser o criador da terapia focada nesses esquemas. Então, você pode, quando achar necessidade e você entender do que eu estou falando, procurar um psicólogo focado na terapia dos esquemas e também Kid Coaching, porque ajuda a criança a gerenciar as suas emoções e buscar as soluções para as situações de conflito que ela esteja vivendo. Bora pro assunto então. Esquemas. Então, quando a gente fala desse desenvolvimento durante a infância e adolescência, existe um padrão formado pelas emoções e pelas sensações relacionadas à própria criança e adolescente, como também as pessoas à sua volta. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Eu vou explicar melhor. Eu quero agora falar sobre 3 pontos que mostram pra gente a origem desse esquema. Então, primeiro, é a necessidade emocional que não foi satisfeita. Por exemplo, vínculo afetivo, que não é aquele vínculo de segurança que não foi bem satisfatório. A autonomia da criança, quer dizer, não existe autonomia. E a liberdade de se expressar, principalmente para os adolescentes, né, que é uma coisa muito importante. E quando eles não conseguem se expressar, provavelmente tem algum fundo aí que a gente precisa investigar. A segunda origem pode ser pelas primeiras experiências que são nocivas para a criança, que pode ser frustrações que elas viveram, também pode ser aquela vitimização e até exageros da criança e adolescente. E a terceira origem pode ser temperamento emocional. Por exemplo, ansioso, calmo, passivo demais, agressivo. Agora eu vou explicar para vocês aquela imagem do cérebro lá, né? Que tá com 3 cores, olha só. E aqui nessas 3 cores está mostrando o cérebro aí de ladinho, que tem o neocórtex, que é o responsável pelo pensamento racional. Ali o laranjadinho nós temos o límbico, que é o cérebro afetivo, e o reptiliano. É um nome estranho, mas é assim mesmo, tá? E ele é o responsável pela tomada das decisões, que podem ser, assim, instintivas, mas ela pode recorrer à sua memória para buscar essas informações. Por isso é importante aí vocês entenderem sobre o esquema, tá? Agora eu vou mostrar a próxima imagem. A próxima imagem traz para vocês aqui, ó, alguns campos do cérebro, como o hipotálamo lá em cima, a hipófise, mas eu quero que vocês foquem em entender ali a amígdala, a posição dela e para que ela serve, que é armazenar a memória emocional. Então, é uma
Essa amígdala ela é muito requisitada no desenvolvimento da criança e do adolescente. E o hipocampo, né? Que ele é responsável pela memória cognitiva. Ele armazena tudo que a criança está aprendendo ali, então é responsável pela memória cognitiva. Vamos entender melhor, então, o que é esse esquema. O esquema, então, é o conjunto de memórias, emoções, sensações corporais, também cognições, que giram em torno de um tema na infância e adolescência. Vamos melhorar o entendimento aí. Em vez de usar tema, vamos usar um evento. Então, a criança teve um evento que passou dentro daqueles 3 esquemas que eu falei para vocês no início ali. Esse evento causou emoções que foram armazenadas lá na amígdala. E ela teve também sensações com relação a tudo isso que não foram boas. No decorrer da sua vida, algumas situações vividas por elas fazem com que elas revisitem isso. E aí a amígdala é ativada e aquela emoção vem novamente e aquela sensação vem novamente, algumas vezes de forma que ela não entende. E isso vai causar reações, principalmente comportamentais. O que a gente precisa saber é que o esquema é natural, que ele pode ser positivo também, porque a criança pode estar vivendo uma situação que ela revisita um momento de intensa alegria, onde essa emoção vai trazer mais alegria para ela, essa sensação vai ser totalmente de alegria e paz. Mas existem aquelas negativas, e essas é que a gente precisa ficar atento, porque essas costumam influenciar a vida da criança de forma negativa. Se ela não está vivendo a sua vida de forma equilibrada e saudável, precisamos ficar atentos, sim. Bom, como é que a gente vai fazer? Se a gente perceber que a criança está revisitando, então, um evento negativo e está influenciando o seu comportamento, a sua aprendizagem, o equilíbrio da sua vida, os seus relacionamentos, se isso tudo está sendo afetado de alguma forma, é preciso entender. O primeiro passo que eu falo para você, que você pode fazer, é procurar os pontos fortes, conhecer o potencial dessa criança, desse adolescente. Eu quero que você utilize a educação positiva. Eu já falei em outros vídeos e para muitas mães durante atendimento sobre o reforço positivo, que é você trabalhar em cima do reforço positivo de um comportamento, uma atitude que a criança teve que é aceitável. Mas agora, neste momento, eu estou falando sobre a educação positiva. E o que a gente pode fazer nessa educação positiva? Incentivar a mudança de comportamento. Estimular, então, você conheceu as potências e os pontos fortes, você vai estimular essas potências, esses pontos fortes, como? Com atividades, com conversas, sabe? Aquela conversa sem julgamento, sem apontar o erro, sem dizer o que a criança fez de errado. Você fez isso e isso. Não. É uma conversa para você entender o que está acontecendo e entender como ela está lidando com isso. E se ela não está conseguindo lidar, é sua responsabilidade ajudar essa criança a lidar. Então, você vai ter que ter um olhar atento, um olhar profundo. Então, lembrando que esse olhar atento, esse olhar profundo, não é para procurar os defeitos da criança ou o que ela fez de errado ou julgar. Você tem que entender e reconhecer os talentos dela, porque às vezes, mesmo numa situação onde ela causou alguma coisa errada ou que parece ser um defeito daquela criança, na verdade é um talento. Por isso é importante ter o olhar atento e profundo. Você não sabe o que fazer? Gente, tem muitos profissionais especializados. O psicólogo Jeffrey Young é um dos que eu posso dizer para vocês que consegue trabalhar focado nesses esquemas que a criança tem, né? Que nós temos também. Então, ele tem uma terapia focada nisso. Existem muitos psicólogos e outros terapeutas diferenciados que sabem trabalhar com a criança
Eu, como Kid Coaching, a minha função será fazer a criança gerenciar essas emoções e ela buscar a própria solução quando ela se deparar com situações semelhantes. Quando o cérebro dela revisitar esses eventos que não são bons, ela já vai ter ali um monte de respostas para ela mesma lidar com aquilo de forma diferente e não deixar que aquilo afete ela e a família, desestruturar a rotina e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você, educador, responsável pela criança, quiser receber essas imagens aqui e eu posso montar uma explicação detalhada se você é estudante, manda para mim no privado, que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Vou parar por aqui, porque essas coisas que, quando a gente fala de desenvolvimento, das habilidades, quando a gente está falando de criança e de adolescente, eu me perco, porque é um assunto que eu gosto muito, e isso me encanta, e cada vez que eu vou conhecendo e vendo as potencialidades, eu fico mais encantada e apaixonada pelo que eu faço. Vou parar por aqui, senão eu vou ficar o dia todo conversando com vocês. Um grande abraço, espero que vocês gostem, curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe. Acesse também o site, né? www.claudenibenelli.com.br. A gente se vê no próximo vídeo e nos artigos por aí. Um grande beijo, até o próximo!